Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe o seu dia. Aleluia. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã na presença do Senhor. Obrigada, Jesus, por mais uma noite de descanso, de proteção. Bom dia, Mi. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia. Temos vivido os dias tão maravilhosos na presença do Senhor, né? Dias que as dificuldades de anos atrás, às vezes vêm, não dificuldades, mas situações, vamos dizer assim, né? Elas voltam e nós estamos mais fortalecidas. E aí, com isso, é tão diferente, né? Nosso posicionamento é outro, o nosso olhar é outro, já não há mais murmuração, né? A gente busca estratégias na presença do Senhor, sempre assim. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 13. Vai falar para nós sobre a primeira viagem missionária. Aqui tá bem frio hoje, não sei na cidade de vocês. Mas aqui deu dó hoje de tirar o Heitor da cama para ir para a escola. A gente não tá acostumado com frio aqui. É que às vezes vocês já moram no frio, né? Aqui não, aqui é uma cidade muito quente. Aqui o calor é o natural. E aí quando faz um pouquinho de frio, a gente já coloca até touca, né? Obrigada, Jesus. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, Isabel. Vamos orar enquanto as outras irmãs entram? Vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor. Eu entro nas cortes celestiais, Pai, agora, me rendo diante do Senhor. Consagro a minha vida ao Senhor, esse ministério. Declaro que o estudo que nós fazemos de busca do conhecimento, da verdade da palavra revelada, é para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para testificar que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. A Ele toda honra e toda glória, assim sempre será. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das filhas do Senhor que estão aqui nessa manhã, com o coração rendido, entregue ao Senhor. Cada filha do Senhor que vem buscar a verdade, Pai, para que a vida delas sejam vividas na verdade da palavra do Senhor. Que elas sejam luz na casa delas, Pai. Que elas sejam uma lamparina acesa, que esse óleo nunca apague. Que o fogo dessa lamparina só aumente dentro delas a cada dia mais. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo que o Senhor está permitindo que seja construído na vida de cada uma de nós, através da palavra do Senhor. Todos nós estamos sendo transformados. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor agora, em unidade com todas que estão aqui, Senhor. Abençoa o nosso país, Senhor. Abençoa, Pai, esse país. Abençoa as autoridades que governam e que controlam esse país, a fim de que o povo não sofra mais do que já vem sofrendo. Em nome de Jesus. Dê sabedoria aos governantes. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Protege o povo, Senhor. Protege os menos favorecidos, os excluídos, os esquecidos. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor. Protege as crianças desse país. Que as crianças sejam protegidas debaixo do teu poder, Pai. Debaixo do teu poderio. Protege essas crianças da fome, do frio, da violência física e emocional.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons e estejam sensíveis a sempre enxergar a necessidade do nosso próximo. Todo aquele que precisa, que estendemos a mão. Que os nossos olhos estejam sensíveis a isso, meu Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Eu declaro que o Espírito Santo do Senhor tem liberdade de nos revelar toda a palavra dessa manhã. Esse ministério é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Que a sua vontade seja feita nessa manhã, sobre esse ministério e sobre a vida de cada uma de nós. E que assim, Senhor, sempre seja feita a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu te peço e declaro, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Deus Irê. Bom dia, Damiana. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Cris. A paz do Senhor Jesus para nós. Que a cada dia mais, assim como o nosso relógio cronológico vai passando e o nosso corpo vai ficando um dia mais vivido, que a paz do Senhor Jesus seja aumentada em nós. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Bom, vamos lá. Hoje, capítulo 13 de Atos, vai trazer para nós a primeira viagem missionária. Marca uma virada estratégica no livro de Atos, porque a igreja de Antioquia envia missionários, começa a enviar missionários. Então aqui começa oficialmente o ministério de Paulo, como apóstolo aos gentios. Lembra, os gentios são os estrangeiros, são quem não é judeu, tá? Então começa o ministério do apóstolo Paulo aos não judeus. Amém? E o Espírito Santo dá a ele toda a direção, dá a ele a palavra, e aí a palavra é pregada com ousadia. Paulo, ele prega com ousadia e surgem confrontos espirituais diretos. Sempre tem confrontos, né? Com oposição demoníaca e religiosa. Nós vamos ver sobre isso. Então vamos começar. Versículo 1. Diz assim: Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Vejam aqui que eles estavam adorando ao Senhor, certo? E o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo. Foi isso que o Espírito Santo disse aqui. E o que eles fizeram? Eles oraram e jejuaram. Entende? Ainda assim, mesmo o Espírito Santo tendo trazido para eles, eles oraram e oraram, jejuaram e puseram as mãos sobre eles, né? Barnabé e Saulo. Então nós vemos aqui que logo vemos que essa igreja aqui que ela iniciou, ela é multicultural. É uma igreja multicultural por quê? Porque existe nela judeus, africanos, pessoas de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Saulo, cada um de uma etnia, cada um com uma cultura. Então havia ali muita mistura, né? E Manaém ele tinha crescido com Herodes, né? A Bíblia relata isso aqui.
Ele tinha crescido junto com Herodes. Então aqui mostra para nós maturidade e pluralidade no ministério da igreja. Começa a nascer então uma igreja com o evangelho de Cristo, onde todos podem chegar, onde todos podem vir, todos podem entrar para receber a palavra, não só mais os judeus. Amém? Então veja que Deus chama uma liderança diversificada para levar o evangelho no mundo. É isso que o Senhor fez. Ele chamou uma liderança de profetas e mestres diversificados, tá bom? Para que o evangelho se expandisse para todos os lugares, né? Para todas as nações. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode extrair daqui. A iniciativa, nós vimos aqui no versículo 2, quando diz: certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Então, nós vimos aqui que a iniciativa é do Espírito Santo. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, a missão começa com a adoração e não com planejamento humano. Amém? É isso que nós vemos. A missão começa com a adoração, porque quando nós estamos em adoração, em jejum, em oração, o Espírito Santo vem e nos dá toda a direção. Então, sai fora o planejamento humano. Essa é a dependência do Senhor. Amém? Quando nós somos dependentes do Pai, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz. Ele nos dá a direção e não o planejamento nosso, humanamente. Né? Não da nossa própria capacidade intelectual, não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, tá bom? Existe aqui um chamado específico e sobrenatural. A obra missionária autêntica, ela nasce da intimidade com Deus. Entendeu? Quando a obra em missão, ela vem, ela nasce da intimidade com Deus, quando nós deixamos o Senhor conduzir a nossa vida. Glória a Deus, né? Como o Senhor é lindo. E a imposição de mãos, que nós vimos aqui também, que eles fazem depois que o Espírito Santo fala, eles oram, jejuam e impõem as mãos. A imposição de mãos, ela confirma e abençoa o envio deles, para que pudessem levar o evangelho a outras pessoas. Então, enviar alguém exige discernimento espiritual e cobertura da igreja. Então, é preciso fazer com direção e ordem divina. Todo direcionamento de um missionário sempre deve ser feito com direção e ordem divina, com muito discernimento espiritual. Amém? Versículo 4. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas, e eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Então, qual era a estratégia aqui deles? Começar entre os judeus nas sinagogas, mesmo pregando aos gentios. João Marcos aqui, ele aparece como aprendiz. Mais tarde nós vamos ver que ele abandonará a missão, o que causará um conflito com Paulo, tá bom? Mas aqui ele inicia como um aprendiz. Versículo 6. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Bom, então quem mandou chamar Barnabé e Saulo? O governador, porque o governador queria ouvir a palavra de Deus, certo? É o que está dizendo aqui. Aqui, esse mágico com o nome de Bar-Jesus, o nome que ele coloca para ele, o nome aqui dele chega a ser irônico, né? Porque Bar-Jesus, aqui tá
significado desse nome entre parênteses, no estudo que eu trouxe, significa filho de Jesus. Então, é irônico isso. Ele é, na verdade, opositor de Cristo. Ele é opositor do Senhor Jesus. Isso é uma hipocrisia. Então, a batalha espiritual começa aqui. O evangelho confronta poderes ocultos disfarçados de religiosidade. Porque há poder no evangelho. Há poder na palavra. Há poder na verdade de Deus. Então, o evangelho ele sempre vai confrontar. Porque é a verdade. E a palavra de Deus tem poder. E ela destrói todos os poderes ocultos disfarçados de religiosidade. Todo poder oculto disfarçado de religiosidade. A palavra do Senhor, em nome de Jesus, tem poder para destruir e confrontar. Amém? Olha o que diz agora no versículo 8. Mas o mágico Elimas, este é o nome dele, em grego. Entende? O nome dele é Elimas, mas ele usava esse nome. Entende as armadilhas que esses falsos profetas fazem? Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Ele não queria. É lógico que ele não queria, porque o governador ia conhecer a verdade e ia parar de acreditar nas feitiçarias dele, né? Afinal de contas, ele era um falso mágico, né? Vamos ver o que diz o versículo 9. Então, Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito de Jesus. Observa aqui que é a primeira vez que o nome Paulo é usado. É a primeira vez. Porque até antes era Saulo. Vamos dizer assim, até aqui ainda era Saulo, né? Porque aqui ainda diz, ó. Então, Saulo, também conhecido como Paulo. Aqui foi a última vez que disse Saulo e a primeira vez que traz ele como Paulo. Importante a gente saber. A minha caneta não tá aqui hoje, mas tá ali, ó. Dá para mim, por favor? É importante a gente grifar, tá bom? Porque é um conhecimento para a gente saber. No versículo 9, ó. Então, Saulo, também conhecido como Paulo. Então, aqui ele começa a ser chamado de Paulo, definitivamente, tá bom? Ele assume o papel de liderança na missão aqui. E a cegueira temporária desse homem chamado Elimas, né, o falso profeta, né, Bar Jesus, assim é o nome que ele usava. Bar Jesus tenta, olha que significado aqui interessante para nós. A cegueira espiritual que esse homem causava nas pessoas trouxe para ele uma cegueira temporária, simbólica. Paulo declarou uma cegueira ali sobre a vida dele. Por algum tempo, está escrito aqui no versículo 11. Por um tempo esse homem ficaria cego. Então a cegueira temporária aqui é simbólica. Então o Bar Jesus, pensa comigo, ele tenta cegar espiritualmente as pessoas com as mentiras, não é? Mas ele é quem fica cego. É isso que nós vemos aqui. Então ele passa por essa cegueira física para que o espírito dele compreenda o que ele está fazendo. Vamos continuar lendo aqui no versículo 12. Aí o governador viu isso, né? E creu.
que significa? Milagres confirmam a mensagem, mas o ensino é quem convence. Milagres convencem a mensagem, confirmam a mensagem. Todo milagre confirma a mensagem colocada do Evangelho, mas o ensino que convence. O ensino que convence as pessoas. A palavra é um instrumento de conversão, mesmo em ambientes políticos, como aqui no caso diante do governador. Tá bom? Instrumento de conversão, nunca se esqueçam disso. Versículo 13 vai começar a trazer para nós sobre Antioquia da Psídia, assim diz. Quando diz assim, ó, versículo 13. Paulo e os seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, uma cidade da província da Panfilha. Porém, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Então, João Marcos aqui abandona a missão e volta para Jerusalém. Não é dito o motivo, tá bom? Mas Paulo considera isso como um abandono, que nós vamos ler depois em Atos 15, um pouquinho mais para frente, tá? Então, nem todos estão prontos para o peso da missão. Versículo 14. Eles continuaram a viagem indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Isso era comum nas sinagogas. Visitantes gentios podiam trazer uma palavra. Deus usa as oportunidades locais para abrir portas espirituais. É isso que esses versículos nos traz, que Deus usa das oportunidades para isso. Está acontecendo uma oportunidade ali local, então Deus vê a oportunidade de abrir portas espirituais para todos, não só para um grupo, mas sim para todos. Amém? Versículo 16. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: olha aí a oportunidade de Paulo para pregar dentro daquela sinagoga. Homens de Israel, e todos vocês não judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos na terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou dono das terras deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciava sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem, ele vem depois de mim. Porém, eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Aqui, nós vimos que a estratégia era qual? Aqui, até o versículo 25. A estratégia era conectar
a fé cristã na história judaica. Essa foi a estratégia usada aqui por Paulo. Conectar as pessoas na fé deles com a história judaica. Então ele cita Davi como ancestral, né, do Messias. Ele cita desde Davi. E entendam que ele começa aqui a pregar com o que é familiar. Por quê? Porque começando a pregar com o que é familiar para eles, há uma preparação do terreno para a revelação de Cristo. Entende? Há uma preparação, porque tudo que é familiar prende a atenção das pessoas, faz com que a fé seja focada, centralizada, que a pessoa fique entregue ao que está ouvindo, entende? É isso que ele fez aqui. E aí ele continua no 26, e Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador e também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo o que as escrituras sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Então aqui, Paulo representa Jesus, Paulo apresenta Jesus aqui para eles, ali ainda na pregação, como cumprimento da promessa. É isso que Paulo faz. Ele apresenta Jesus como cumprimento da promessa que já estava escrito no Antigo Testamento das Escrituras Sagradas. Jesus rejeitado e crucificado pelos líderes judeus. É isso que Paulo traz aqui. Então, o ponto-chave aqui desse trecho é que o evangelho, ele não é uma ruptura. Não, o evangelho não é uma ruptura, mas o cumprimento das promessas de Deus. Assim sempre será. Amém? Glórias a Jesus. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galileia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Então, a ressurreição aqui, que Paulo diz a eles, é o centro da pregação apostólica. Assim é para nós até hoje. A ressurreição é o centro da pregação apostólica. É o poder de Deus sendo visto e glorificado até os tempos de hoje e por toda a eternidade. Sem a ressurreição não há evangelho. Não é verdade? Sem a ressurreição não há o evangelho. Versículo 32. E nós estamos aqui para trazer o evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Continuando. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. Aqui é o que Deus disse, tá bom? Vou ler de novo, ó, versículo 34. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. Versículo 35.
E em outra parte das Escrituras, lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Isso demonstra o domínio das Escrituras para nós. O argumento é bíblico, não emocional. Amém? Entende? Paulo cita aqui Salmos, mas ele também cita passagens de Isaías para provar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus ressuscitado. Só Jesus ressuscitou dentre os mortos, diante do povo. Só Jesus ressuscitou. Todos os outros, assim diz aqui, no caso citando de Davi, apodreceu na sepultura. Amém? Entenderam o contexto aqui? Só Jesus ressuscitou. Por isso, só Ele é o nosso Senhor e Salvador. Só Ele é o nosso intercessor ao Pai. Somente a Ele nós devemos levantar a oração. E a nenhum outro. E nenhum outro Deus. Nenhum outro falso Deus. Nem imagens. Nem santos. Nem ninguém. Porque ninguém ressuscitou. Só Jesus. Amém? Versículo 38. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é liberto de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Nós vimos aqui que por meio de Jesus é anunciado o perdão dos nossos pecados. E todo aquele que crê é justificado. É justificado de todas as coisas que não puderam ser justificadas nas leis de Moisés. É isso que essa parte nos traz. É isso que esse trecho de versículos nos mostra. O que é ser justificado? Perdoado. Lembra, na lei de Moisés, os pecados eram cobertos. Por isso fazia-se tantos sacrifícios de animais. Mas Jesus veio como único Cordeiro Santo, sem pecado, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados e não cobrir os nossos pecados como era na lei de Moisés. Entende? Perdoados por Deus, por intercessão de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Entende? Aqui está o coração do Evangelho. A justificação pela fé e não pela lei. A justificação pela fé. O perdão pela fé, pela entrega, pela rendição e não pela lei. Pela fé, você crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Se você confessar sua fé e for batizado, você será salvo. Seus pecados serão perdoados e você terá a vida eterna no reino de Deus. É isso que a palavra diz. É a verdade da palavra. Então, isso contrasta fortemente com o sistema legalista judaico. Entende? É um confronto. É um contraste. Versículo 40. Quando Paulo adverte aqui com uma situação de Abacuque. Paulo está citando Abacuque aqui quando ele diz:
Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Ele está dizendo o que aqui? Cuidado para não rejeitarem o que Deus está fazendo. Cuidado para não rejeitar os milagres do Senhor. Cuidado. É um aviso. É um aviso. A incredulidade também é uma escolha. E isso tem consequências. Se você escolhe não crer, a escolha é sua, mas você vai pagar um preço por isso. Existem consequências. É isso que ele diz aqui. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Ou seja, o evangelho gera fome espiritual. O evangelho gera fome espiritual. Quando ele é pregado com clareza, poder e amor. Quando o evangelho ele é aberto em amor, em verdade, existe uma fome espiritual das pessoas. As pessoas querem mais, as pessoas querem ouvir mais, porque as pessoas querem saber da verdade, querem receber a revelação do evangelho. Porque a verdade do evangelho abre os nossos olhos e nos ensina a forma como nós devemos viver. Amém? Continuando aqui. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Olha isso. No sábado seguinte, eles não pediram para que eles voltassem no sábado seguinte, eles voltaram. E aí o que fala aqui? Que quase todos os moradores da cidade foram ouvir eles. Olha o evangelho do Senhor. Que coisa linda sendo levado. A palavra do Senhor sendo levada. Então, versículo 45. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. E eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois essa é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Olha isso. Presta atenção aqui nessa parte. Houve uma inveja ali gerada pelos judeus, não foi? Porque Paulo e Barnabé estavam pregando. Certo? Então, Paulo cita aqui Isaías 49. Israel foi chamado para ser luz para os gentios. É isso que Paulo cita aqui. Mas muitos rejeitam isso. Ou seja, se os judeus não querem ouvir a palavra, tem quem quer. É isso que Paulo diz aqui. Bom, ele foi bem verdadeiro aqui, não é? Ele disse assim, ó. Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, que são judeus. A palavra primeira era aos judeus, depois aos gentios. Só que como os judeus não queriam ouvir, o que aconteceu nesse caso aqui? Os gentios se felicitaram em saber que teriam a oportunidade de receber a palavra e de serem merecedores da vida eterna. Entende? Então, sempre tem quem quer receber a palavra de Deus. Nós não devemos perder tempo com quem rejeita o evangelho. Porque quem rejeita é o que ele está gerando. Nós precisamos orar por essa pessoa. E precisamos levar o evangelho àquele que quer ouvir, àquele que quer se render, àquele que deseja viver da palavra. Então, quando a religião vira orgulho, ela rejeita o mover de Deus. Isso é uma verdade.
E nós precisamos ter discernimento de enxergar em qual momento foi que a religião virou orgulho na vida daquela pessoa. Porque aí a pessoa rejeita o mover de Deus na vida dela. Amém? Versículo 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Aqui vemos uma forte afirmação sobre a soberania divina. É isso que nós vemos. A soberania divina e a eleição de Deus, que nos mostra aqui que a pregação eficaz revela quem o Pai já preparou para crer. Está lá em João 6. Entende? Lembra que nós vimos que enquanto Deus está te preparando aqui para falar para um amigo seu que está precisando da palavra, Ele já está preparando a pessoa lá do outro lado para ouvir? Deus está preparando quem vai falar, mas Ele já preparou o ouvinte. É isso aqui também. A pregação eficaz, ela revela quem o Pai já preparou para crer. Amém? Continuando, versículo 50. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então, os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. Aqui, nós vimos que sacudir o pó significa fizemos nossa parte. Agora vocês são responsáveis. Ou seja, tentamos trazer o evangelho. Viemos até aqui para trazer a salvação e a vida eterna para vocês. Mas vocês rejeitam, então sacode o pó e diz: fizemos a nossa parte, agora vocês são responsáveis. Versículo 52. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos que apesar da oposição que estava acontecendo, a alegria não vem da circunstância, mas ela vem da presença do Espírito. A circunstância aqui, ela era de uma opressão, era de uma perseguição, era um confronto. E eles estavam felizes. Os gentios estavam felizes, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles foram escolhidos para ouvir a palavra e receber a salvação, receber a vida eterna. Eles estavam muito felizes. Não tinha circunstância de alegria, mas eles estavam felizes, entende? Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é isso que acontece com o nosso coração. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, mesmo que a situação difícil venha, mesmo que a tristeza chegue, é verdade que a gente para, sente aquilo que está acontecendo, sente aquilo que chegou, mas o poder do Espírito Santo é maior do que esse acontecimento, do que esse fato. Então, é onde nós temos ali a sabedoria que vai nos dando a direção, que vai nos dando o posicionamento. Amém? Aleluia. Porque assim, as circunstâncias nós vimos que não eram as melhores aqui, tá? Então guarda isso para você. Não é a circunstância que vai te trazer alegria, mas sim o que você está carregando, o que está aqui dentro de você. Amém? Onde há perseguição, há também um crescimento espiritual. Onde há perseguição, há crescimento espiritual. Deus sempre está presente com aquele que é fiel a Ele, sempre. Deus nunca deixa um fiel sozinho, nunca, nunca. O Senhor nunca deixa. Todos somos filhas e filhos do Senhor. Amém? O que nós aprendemos hoje? O que Atos 13 nos trouxe? Nós vimos que o Espírito Santo de Deus é o iniciador e é o guia de todas as nossas missões, de todos os
os planos e propósitos da nossa vida. Ele é o iniciador, ele é o nosso guia. Somos totalmente dependentes dele. Nós precisamos declarar isso. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente do Senhor. A obra missionária verdadeira, ela nasce da adoração e do jejum e da direção divina. É isso que nós vimos aqui. Não nasce de um planejamento humano. Se houver um planejamento humano sem oração, sem jejum, sem pedir direção, a possibilidade de uma quebra, de uma falência, ela é muito real e existente, porque nós temos que ser dependentes do Senhor. Amém? Nós vimos que o Evangelho confronta poderes espirituais e religiosos, como no caso de Bar Jesus. Bar Jesus e os judeus incrédulos representam a resistência espiritual. As resistências espirituais, elas são diferentes. Ambas foram confrontadas de que forma aqui? Com ousadia e autoridade divina. Paulo e Barnabé tinham autoridade, eles tinham posicionamento, eles tinham ousadia, coragem, fé. Por isso eles enfrentaram esse falso profeta, que distorcia a verdade para o povo, que levava uma cegueira espiritual para aquele povo. Eles carregavam autoridade divina. Amém? Nós vimos que a mensagem do Evangelho é histórica, bíblica e centrada em Cristo. Assim sempre será. Paulo conecta aqui, onde nós lemos, ele conecta Jesus à história de Israel, mas mostra que a salvação é pela fé e não pela lei. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. A nossa salvação é pela nossa fé, pela nossa entrega, e não por lei nenhuma. Amém? E o evangelho sempre causa divisão. Nós sabemos disso. Sempre uns crerão e outros resistirão. Era assim nesse tempo e é até hoje. Mas isso não é um fracasso, é o padrão. Os que são chamados responderão com fé. Sempre, sempre. Todos os que são chamados responderão com fé, com prontidão, com rendição. Aleluia. Obrigada, Jesus. E a oposição não impede nem a palavra de seguir e nem a alegria do povo. A oposição não consegue impedir a alegria, nem esse avanço da obra do Senhor. Perseguições fazem parte da nossa vida. Sempre vai fazer. Mas o Espírito Santo é quem nos sustenta. É o Espírito Santo quem nos sustenta em paz, em alegria, em direcionamento, em estratégias. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você está disposto? Disposta? Deixar o Espírito Santo te conduzir na sua missão todos os dias? Mesmo quando essa missão leva você a confrontar poderes ou tradições, ou até mesmo rejeições de pessoas, nós precisamos estar dispostos, entregues, rendidas a Ele. Fala, vem Espírito Santo, me usa com o teu poder. Me usa com poder, com coragem, com ousadia. Aumenta a minha fé. Amém? Nós precisamos pedir por isso. Peça e será dado. Nós precisamos pedir. Mas para pedir, nós precisamos estar como? Posicionadas. Nós precisamos estar vivendo as leis do Senhor. Nós precisamos estar sendo obedientes e cumprindo os princípios. Amém? Glória a Deus, obrigada, Jesus. Esse capítulo, ele nos chama para uma vida de obediência radical. Na verdade, Atos todo é assim, né?
Entendem? É um posicionamento radical. A fé viva. Nós precisamos ter uma fé viva e uma coragem profética. Paulo não negociou o evangelho para agradar ninguém. Assim devemos ser nós também. Nós não devemos negociar o evangelho para agradar ninguém. Não devemos fazer isso. Paulo também não recuou diante da oposição. Pelo contrário, ele demonstrou coragem e posicionamento. Ele sabia que a missão é de Deus. Paulo sabia que a missão era de Deus. E quem é destinado à vida eterna vai crer, desde que a verdade seja pregada. Essa missão é do Senhor. Nós somos instrumentos na mão do Espírito Santo. Assim como Paulo foi. E todos os outros apóstolos foram instrumentos usados por Deus. E Deus capacitou. Deus deu poder, deu autoridade, deu discernimento, deu coragem. Por quê? Porque esses estavam posicionados. Estavam buscando a vida em santidade, longe do pecado. Hoje, no nosso tempo, essa palavra nos desafia a viver com foco, com coragem e discernimento espiritual. É isso que queima em nós. Nós precisamos ter foco. Foco. Nós não podemos perder muito tempo com distração. Hoje nós vivemos em um tempo em que as distrações são muitas. Muitas distrações. Muita coisa tira a tua atenção. E a missão, ela parece ficar sendo ofuscada por conta das distrações, que são muitas. A missão parece ofuscada pelas urgências do dia a dia. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos prestar atenção nisso. Amém? No entanto, o chamado ainda é o mesmo para cada um de nós. O chamado é o mesmo. Ser enviado, pregar com ousadia, resistir ao engano e continuar, mesmo quando houver rejeição. Olha a palavra de hoje, resistir ao engano. Sabe o que é resistir ao engano? Quando as coisas erradas vêm com muita facilidade para você e você fala, não, eu não quero. Aí dali a pouco vem de novo, você fala, não, eu não quero. Não faz parte mais da minha vida, eu não quero isso. Nossa, mas está tão fácil para você, olha aqui, está facilitado. Não, eu não quero. Arreda-te daqui, Satanás. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então resistam. Resistam às coisas do mundo que são erradas, que não cabem mais em você. Não combinam mais com você. Resistam ao engano. Resistam ao engano de Satanás, que vem sempre nos trazer de bandeja. A bandeja linda ali, prontinha, só você comer. Não, não come. Em nome de Jesus, repreende. Em nome de Jesus, busque ousadia na presença de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, meu Deus, pela palavra dessa manhã. Obrigada, Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você não perca o foco da sua missão. Em nome de Jesus, você não vai perder o foco da sua missão. Deus vai ensinar você a ouvir a voz dele em meio à sua rotina. Em nome de Jesus, eu declaro que em meio à sua rotina, você vai ouvir a voz do Pai e você vai saber que é Deus quem fala com você. Em nome de Jesus, eu declaro coragem sobre a sua vida. Coragem para que você obedeça todas as ordens de Deus. Todas as vezes que o Senhor falar com você, que você seja obediente em nome de Jesus, mesmo sem saber de tudo, mesmo sem entender. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você vai ter coragem e vai ser obediente à voz do Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ser fortalecida na presença do Senhor. E sendo fortalecida, você vai resistir a todas as mentiras, em nome de Jesus.
Todas as mentiras que tentarem trazer para você, você vai resistir em nome de Jesus, porque a sua fé vai ser maior do que essas mentiras, e eu declaro isso em nome de Jesus. E peço ao Pai que encha você de alegria. Enche, Pai, em nome de Jesus, todos que estão aqui agora com alegria, mesmo em meio à oposição. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Que a sua vida seja como a dos discípulos, em nome de Jesus, cheia do Espírito Santo e marcada por frutos eternos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã na sua santa, poderosa e gloriosa presença. Agradeço ao Senhor por cada filha e filho que o Senhor escolheu para que estivesse aqui, recebendo esse banquete espiritual da palavra do Senhor. Obrigada, Jesus, por cada um que o Senhor toca a buscar a palavra do Senhor, a se alimentar. Que essa fome, essa sede espiritual aumente cada dia mais, em nome de Jesus. Que essa fé, Senhor, possa fortalecer cada um de nós, nos trazendo posicionamento na presença do Senhor. Que ao levarmos da Tua palavra às pessoas, nós possamos nos posicionar como Paulo, com coragem, citando as palavras das Escrituras Sagradas, citando trechos das Escrituras Sagradas, Pai, para testificar a verdade, para dar poder àquilo que nós vamos falar. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, como é a Tua vontade. Enche-nos mais. Em nome de Jesus, enche-nos mais, Senhor, mais hoje do que no dia de ontem. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos olhos se abram. Que todas as escamas que insistem em ficar caia por terra agora em nome de Jesus. Que os nossos olhos se abram, Pai. Que a nossa mente esteja ligada ao reino e não no mundo. E que os nossos olhos vejam o que o Senhor quer que a gente veja do mundo espiritual. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E nós te amamos, Jesus. Nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, meu Deus. Toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Consagramos ao Senhor nesse dia a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Consagramos ao Senhor todo o alimento que nós teremos na nossa mesa, o nosso trabalho, Pai. Pedimos que o Senhor estenda as suas mãos e abençoe tudo que o Senhor nos deu, porque tudo é do Senhor. Toda honra e toda glória é tua, Pai, e sempre será. É o nome do Senhor que deve ser exaltado todos os dias na nossa vida. Pai, é isso que eu oro, declaro e peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Esteja junto de nós, Senhor, durante todo esse dia. Sozinho nós não somos nada. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Declaramos isso no nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Que o Senhor te conceda a graça de viver milagres nesse dia. Amém? Que o milagre que você espere chegue diante dos seus olhos. E que você contemple. Que você possa contemplar o Senhor. Com todo louvor, com toda adoração. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Hoje já é sexta, né? Às vezes eu tenho que parar para pensar de tão rápido que tá passando. Amanhã, 8 horas. Amém? Deus te abençoe. Tchau. Até amanhã.